Olá, pessoal, programa 60, última parte, parte 3, né? Hoje com a equipe completa. Pela primeira vez, a equipe completa, né? Temos aqui ao lado o nosso Vinícius Alvarenga, grande jurista campinoverdense, também grande comentarista desse podcast. Tiago Saraiva, esses dois vocês já viram hoje, mas ali embaixo temos o nosso Charles, iluminado, Charles sempre ali com a luz em cima dele. E também o nosso Jonathan, que estava no departamento médico até dias atrás e agora não está mais, né? Camisa do São Paulo é sinônimo de departamento médico, né, Jonathan? Com certeza. Tem isso. Bom, nesse vídeo a gente vai falar para vocês sobre a Copa do Brasil, terceira fase que se iniciou essa semana. Aliás, num cômputo geral, quem foi pior? Vamos perguntar geral aqui, quem foi pior? Flamengo, Corinthians, São Paulo ou Cruzeiro? Flamengo? Eu acho que, eu acho que o Flamengo conseguiu ser pior do que o Corinthians ainda. Pois é, Também acho que o Flamengo Flamengo. foi pior. unanimidade. Flamengo pelo jogo, né? E pelo time que estava enfrentando. Eu vou votar no Corinthians só para irritar os dois aqui do lado, Normal. tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Meu caro Vinícius Alvarenga, diz para mim um negócio. Flamengo 0, Flamengo 0, Maringá 2. O que você fala disso? Cara, eu fiquei muito, mas muito. Eu ia falar feliz, mas é verdade, eu fiquei feliz com esse resultado. Mas eu fiquei surpreso do Flamengo perder de 2-0 para o Maringá. O Maringá dominou o jogo inteiro. Apesar de que o Flamengo tentou, assim, tentou fazer algumas jogadas, o Gabigol foi melhor hoje do que ele Os- Hoje não. No jogo, o Gabigol foi muito melhor do que quando jogou na Libertadores, no último jogo. O Gabigol realmente foi melhor, mas na verdade o time do Flamengo tá ruim pra caramba, Tá, né? tá com a zica que não dá para entender. É, tá uma zica. Eu acho que dá para entender no sentido de que o time tá velho. O Não, Flamengo isso com precisa se certeza. olhar para ele, entendeu? Vai, Vinícius. Não dá para ficar jogando a culpa. Nossa, o treinador, o treinador, o treinador. Quem joga, gente, são os jogadores. Se os jogadores, Ó, digamos assim, não tiverem com vontade ou não tiverem aptos para jogar, bom, o elenco tem que ser o, reestruturado. o Vitor Pereira foi Principalmente, embora e o time continuou ruim, né? Essa é. principalmente. Vamos ver se você concorda comigo, Giovanni. O Hum, time do Flamengo, ele é aquele time de cadência de bola, posse de bola, jogo, passes, e não é aquele time concordo. veloz. Não é aquele time veloz. Tanto é que no segundo tempo, com a substituição, entrou, se eu não me engano, duas pessoas, dois jovens, que têm um estilo de jogo mais agressivo, mais veloz, contra-ataque, pelas Sim, laterais. O Flamengo conseguiu jogadas melhores. sim. Agora outra coisa que eu quero parabenizar aqui é o time do Maringá, né? O time do Com Maringá certeza. foi finalista do Campeonato Paranaense, empatou com o Atlético Paranaense 0-0. É, é o time que vem começando a se estruturar um pouquinho, claro que ainda está muito longe de ser um time de Série A, está na Série D, né? Mas e Se eu não, também provavelmente resistiu à tentação de empresários, né? Que muito provavelmente algum empresário deve ter tentado levar esse jogo para Brasília e não conseguiu, e o jogo foi em Maringá e o resultado está aí, 2-0, com a torcida do Maringá dizendo que o Real Madrid estava esperando o Flamengo. não, virou meme, né? Agora, Virou sempre mesmo. que o Flamengo se sair mal, algo que está sendo corriqueiro, vai ser cantado essa musiquinha. O, Justamente. pre- o presidente do Flamengo deve se arrepender demais de ter falado isso.
Sim, é o dirigente, né? Marcos Braz, Sim, dirigente. os O meu braços. caro Vinícius Alvarenga, esse resultado, eu acredito que não foi totalmente precursor do que aconteceu depois, mas eu acho que o Flamengo já estava negociando com ele. Nosso amigo Jorge Sampaoli foi anunciado técnico do Flamengo. O que você tem a dizer sobre isso? Né? Eu acho que, assim, a gente deu no programa passado que o Jorge Sampaoli já estava comprando casa em Búzios e, enfim, era um desejo do Sampaoli, era um desejo antigo do Flamengo já, uma outra gestão, né? Mas e agora deu certo. Jorge Sampaoli no Flamengo, o que que você acha disso? Meu amigo, qual foi o retrospecto do Jorge Sampaoli no Brasil até hoje? Terceiro lugar com o Atlético Brasileiro, segundo lugar com o Santos, né? Perdendo para o próprio Flamengo. Aliás, os dois campeonatos ele perdeu para o Flamengo, né? Sim. E ganhou um Campeonato Mineiro, o Atlético. Não foi um mau retrospecto do Jorge Sampaoli, mas tudo depende muito de como é que vai ser o cronograma, né? E depende muito principalmente de possibilidades de trazer alguns reforços. Ó, eu creio, né, que o Flamengo tem a possibilidade, o dinheiro para fazer isso, mas tem que dar o famoso tempo para o treinador estruturar o time dele. Você falou em Mas tempo, foi bem falado, porque o Flamengo, desde 93, não tem nenhum treinador que passa de 100 jogos. E o Jorge Sampaoli assinou um contrato de 1 ano e 7 meses. Vai até 31 de dezembro do ano que vem. Jorge Sampaoli é o seguinte: dentro do campo, campo e bola, o time dele joga. Fora do campo, amigo, o problema é fora do campo com ele. Ele é problemático fora do campo. E ele tem, sempre em todos os lugares que ele passa, ele tem problemas com o jogador, tem problema com o dirigente, pede time altíssimo, caríssimo, né? Acho que no Flamengo não vai ter tanto esse problema, mas já é um. O Flamengo é o maior time que ele vai dirigir. Essa é a verdade, até por agora, enquanto, por por enquanto. enquanto. Bom, Jorge Sampaoli chega domingo no Brasil e quarta-feira que vem, tudo indica estreia na Copa do Brasil. Então, vamos passar para o próximo jogo aqui. É o seguinte, ô meu caro Jonathan, vamos falar desse São Paulo. Ai, ai. Como é que esse São Paulo aqui me empata em casa com o Ituano? Tudo bem que o Ituano é um time até forte, eliminou o Corinthians no Campeonato Brasileiro, não, brasileiro, no Paulista, né? Quase eliminou o nosso glorioso Palmeiras, o Paulista, empatou em 0-0. Eu não considero tão um vexame assim, não, mas não deixa de ser um vexame. É, assim, a questão do São Paulo é uma montanha-russa, né? Porque acho que na semana passada a gente ficou feliz porque enfrentou o Tigre, ganhou e jogou bem. Mas o Tigre não é o Ituano, né? O Sim, Ituano é bem melhor do que o Tigre, bem melhor. E assim, só já abrindo um parênteses aqui, a preocupação vem com o Brasileirão, porque esse jogo, São Paulo e Ituano, escancara bem como é esse São Paulo esse ano. Jogar com um time um pouquinho melhor, bem pouquinho, não precisa ser muito não, já não consegue jogar. O São Paulo jogou com Caleri e Erisson, o Rogério Ceni colocou na frente, 40 cruzamentos e o goleiro do Ituano não conseguiu fazer nenhuma defesa boa, sabe? Não foi um jogo de 0-0 onde São Paulo chutou bola na trave, teve isso, e nada. Essas finalizações aí são quase no estatístico, mas não demonstra como foi realmente o jogo. Um jogo é, sonolento. Um jogo sonolento, eu acho que os 20, 28, quase 30 mil torcedores lá deveriam até ser reembolsados pelo como foi o jogo, tá? O Luan não jogou por questões contratuais, né? Ainda está com problema se ele vai renovar ou não. O Rogério Ceni não vai escalar ele, sim, tanto que não foi inscrito ainda para o Brasileirão. Tá uma situação complicada. A diretoria tá omissa, como já faz algum tempo. E assim,
eu acho que foi ligado, já era para estar sendo ligado, mas esse jogo do Ituano, e corre o risco de São Paulo ser eliminado pelo Ituano. Corre o risco Mas de São Paulo. eu acho que o empate para o São Paulo, entre aspas, foi até bom. Porque é o seguinte, o time do São Paulo não gosta de jogar com time fechado, contra time fechado. E o Ituano lá em Itu ele vai ter que abrir o jogo, ele vai ter que ganhar. Então o São Paulo, para contra-ataque, ele é um time bom. Agora, para propor jogo, negação. É, Negação, negação, negação. Então, assim, entre os resultados ruins da Copa do Brasil, foi o menos ruim, apesar de ter sido em casa. isso, Mas o eu acho. problema do Rogério é o departamento médico, não tem jeito. E esse departamento médico de São Paulo é sempre um problema. Até o Beraldo, lá no jogo, ele já começou a sentir dores. Aí, a torcida eu já me assustei. Mas aí era só um pequeno problema. Ele vai voltar, acho que até hoje, contra o jogo contra o Botafogo. E assim, o É, Ituano teve chance de fazer gol nesse jogo contra o São Paulo. nossa. Tô realmente, assim, é assim, o que você falou, eu concordo com você, né? Realmente, o São Paulo tem um grande defeito em jogar com um time que sabe se fechar jogando contra-ataque, e o Ituano soube fazer isso, e esse São Paulo, com esse jogo do Ituano, eu não sei, eu acho que foi, assim, corre, como é que eu posso dizer, como é que esse São É. Paulo, São Paulo e Copa do Brasil tem um sapo enterrado dentro do São Paulo, só pode ser. 40 dias o São Paulo deixou de jogar, não sabe jogar mais, É, esse time não sabe. realmente. Bom, São Paulo que está meio liquidado. Ô Saraiva, meu caro Thiago Saraiva, me explica o negócio. Como é que vocês vão lá para o Pará perder para o Remo? Pois bem, Giovanni, vamos falar agora de Remo 2, Corinthians 0. É um placar que surpreende, né? Mas o time paraense dominou a partida. O Corinthians teve, apesar dos números que foram apresentados quando a gente analisar as estatísticas, o Remo dominou a partida e não foi mais, porque o Cássio jogou muito ainda no jogo e o único Pô, jogador tirando o Cássio que mostrou alguma coisa para essa partida foi o Roger Guedes, que tentou propor em dois lances mais característicos, mais claros de gols, num pivô, um belo pivô que ele girou e bateu para o gol, e depois uma cobrança de falta. Tirando isso, o Corinthians não ofereceu perigo para o Remo, acabou tomando 2-0 e destaca aí na partida para mim, Giovanni, foi o Muriqui, hum, camisa 10 do Remo, que deu o passe aí para o primeiro gol, a jogada saiu dos pés dele acabou chegando aí para o Richard Franco marcar o primeiro, e depois ele mesmo, com seu 1 metro e pouco de altura, acabou fazendo um gol de cabeça. pô. Um gol tirando do goleiro Cássio, né? Com toda aquela envergadura do goleiro, matando o goleiro Cássio, tocando, né? Não foi de cabeça o gol, não, mas Cara, foi. eu vou te falar um trem. É o seguinte: Jogou demais pro- esse rapaz. problema do Corinthians é o mesmo problema do Flamengo. É não conseguir olhar para si mesmo e dizer, precisa rejuvenescer o time. O time Precisa do Corinthians, rejuvenescer. Giovanni, sentiu Hum, muita falta do Renato Augusto, né? Que se machucou lá sim. no seu retorno lá na Copa Libertadores, acabou machucando, sentindo aquela mesma contusão e acabou não jogando o jogo aí contra o Remo na Copa do Brasil. E o Corinthians, sem seu maestro, acabou sofrendo e não conseguiu um bom resultado diante do Remo lá no Pois Pará. é. O Corinthians precisa de um time mais novo, porque, cara, Paulinho não dá mais, Cássio não dá mais, por mais que seja ainda muito forte, Gil não dá mais. Não dá, cara, tem que rejuvenescer o time. Só que não adianta. O treinador que está lá não consegue ser treinador. O Corinthians precisa Assim, fazer a contratação de um treinador também, né, Giovanni? A gente falou aí do São Paulo ali no Flamengo, mas precisa também o Corinthians se mexer rápido para reestruturar, não contratação de uma equipe técnica aí, mas é, reestruturar essa equipe, como você bem colocou. o Corinthians tem que melhorar. Mas você acha que o Corinthians consegue reverter isso na Arena Corinthians? Ou o Remo está com uma mão na próxima fase? Do futebol ele é surpreendente, né, Giovanni? Falar que o Corinthians está morto na Copa do Brasil, a gente já viu N situações que a equipe, mesmo alvinegra, reverteu o placar que antes era contrário, tem total condições de reverter esse placar contra o Remo, mas eu acho que ficou É, difícil, viu?
Corinthians que estreia amanhã no Brasileirão contra o Cruzeiro, né? E depois, quarta-feira, tem o Argentino Júnior da Libertadores, o que é bem mais forte que o Remo, eu O acredito. time do Corinthians ele foi um time meio, digamos, para essa partida, meio misto, né, Giovanni? A gente teve aí uns jogadores importantes que começaram na reserva, né? O próprio Roger Guedes, como eu coloquei, ele começou na reserva. Então, o Sim, Corinthians ele abriu mão um pouco desse jogo e acabou pagando mas, por isso cara, também, né? aí vem uma outra discussão. Por que um time misto, sendo que o time ficou, tirando a partida com o Liverpool, o time ficou 25 dias sem jogar? Mas aí entra a questão que você mesmo colocou, Giovanni. Eu acredito que nessa hora a idade pesa, viu? Mas Por isso a necessidade de rejuvenescer esse elenco. ficou 25 dias. Ô, Vinição, quer comentar alguma coisa? Quero comentar. Cara, eu não sei como que o Corinthians conseguiu perder para o Remo, mas eu tenho que concordar totalmente que o elenco do Corinthians é um elenco experiente, mas com a idade avançada. Poucos conseguem fazer um jogo mais agressivo, digamos assim, uma infiltração em velocidade, só os mais jovens mesmo. O Corinthians, a maioria do elenco já tem mais de 30 anos, 33, seus Sim. 36 anos. Cadê o Corinthians não tem jogadores de base que dá para subir, que dá para dar alguma oportunidade, dar uma característica diferente para o time? Cadê um treinador que consegue ver isso? O drama do Vinição é comovente. Comovente. Tá certo. Não, mas você falou certo. O Corinthians precisa parar de ficar jogando notinhas na imprensa, falando que é Cristiano Ronaldo, que é Felipe Coutinho e tal. Precisa olhar para si mesmo. Não, porque querer, eles podem querer, mas o time tem condição para fazer grandes investimentos? A gente sabe, os Não, corintianos sabem que não tem. Então, tem que trazer coisa da base, tem que trazer tá certo. jogadores bons da base. Bom, o Remo e Corinthians está tudo certo. Agora vamos passar para a parte verde do programa, porque, amigo, é o seguinte, meu caro Charles, foi 4-2, mas o resultado engana. Sim. Ó, Palmeiras 4, Tombense 2. enfim, é aquilo, né? O Palmeiras foi praticamente com o que tinha de melhor, só tinha poupado o Murilo. Na zaga, o resto estava fora por lesão mesmo, né? E é isso, né? O Tom Benz, no começo do jogo, ele conseguiu se aproveitar, principalmente do espaço que o Palmeiras dá no meio de campo, que dá aquela convidada agora para todo mundo arriscar um chute, né? Ô, caramba, peraí. Vai, pode falar. Aham. E é isso, assim, né? E aí, com isso, o Tom Benz, ele ficou à vontade no jogo que ele queria. O que ele queria era, basicamente, conseguir pelo menos um empate no jogo. Assim, né? E aí, assim, né? É aquilo, né? Esse jogo, ele tinha tudo caminhado com a vitória do Palmeiras por um gol de diferença. Assim, né? Que na teoria seria é, entre o que demonstrou o jogo, que foi no jogo, poderia ser o mais justo, assim, né? Isso, mas é isso, assim. Eu imagino que o Palmeiras, o Abel, a comissão técnica do Palmeiras tem optado por não ir com um time misto nem nada para tentar fazer uma diferença boa, para tentar poupar no segundo jogo, eu imagino, mas agora com essa diferença, eu imagino que não seja tão. É, Mas vou falar uma coisa para você. O VAR trabalhou bem nesse jogo. O Palmeiras estava ganhando de 2-1 só até os 40 e poucos segundo tempo. Claro que aqui está mostrando, mas eu assisti um pouco desse jogo. E, enfim, o Tombense deu um aperto em cima do Palmeiras, hein? Deu um aperto grande. O time do Tombense não é um time bobo, não. Vai jogar a Série B
evidentemente, então tem um certo nível, mas é um time que eu acho que consegue, pelo menos, enquadrar um jogo aí em bom contra o Palmeiras no próximo jogo. Assim, sim, sim, não, com certeza vai dar a perda. Assim, né? Até pela questão da que o Palmeiras já vai estar no meio da maratona de jogos lá, né? Já lembrar, a volta é dia 26 de abril, a volta da Copa do Brasil. Então, a verdade, foi Giovanni, bom você falar, porque todos os times agora têm maratona, de quarta domingo até dia 10 de junho. Então, vai ser Giovanni, bravo. Oi. interessante aí também falar, né? Você falou lá do Maringá que vai disputar a Série D aí do Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu para o Remo da terceira divisão. O Tombense aí da segunda divisão aprontou, dificultou a vida do Palmeiras. Quando a gente fala que esse campeonato é o mais democrático, mais disputado, é interessante, né? A gente vê esse nivelamento em relação a esses jogos, né? É isso. Então vamos já passar aqui a tabela da Copa do Brasil, os jogos, ó. Tivemos aqui Volta Redonda 1, Bahia 2, Botafogo e Ribeirão Preto 0, Santos 2, Inter 2-1, CSA, Fortaleza 6-1 no Laga de Marabá. Alguém quer comentar ou não? Esse tá Nada, né? definido. Eu Esse tá acho que já definido. passou, acho que não precisa nem ter segundo jogo. São Paulo e Ituano 0-0, Nova Iguaçu 1, América 2, Curitiba Sport 3-3. Bom jogo, hein? Bom jogo. 3 gols do Aleph Manga no Curitiba e 2 do Wagner Love. CRB 1, Atlético Paranaense 0, Fluminense 3-0 no Paysandu, Atlético 2, Brasil de Pelotas 1, Hulk salvou de novo. Hulk salvou o Atlético de novo. Eu quero ver a hora que o Hulk não conseguir salvar. Ipiranga 0, Botafogo 2, Náutico 1, Cruzeiro 0. Cruzeiro mal demais, hein? Corinthians tem a obrigação de ganhar do Cruzeiro. E ABC, bom, Maringá 2, Flamengo 0, ABC 0, Grêmio 2. Grêmio sem Luiz Soares. Esse jogo aí. Bom, acho que Copa do Brasil. Vocês acham que algum aqui reverte? Eu São acho que todos o jogos Águia. de reverter, Não. né? Eu acho que o Águia de Marabá reverte. Faz 7-0 no Fortaleza. Seria surpreendente. É, Mas Seria. o que eu acho ali que tem mais condição de reverter alguma coisa é o Atlético Paranaense, que perdeu do CRB. Sim, isso é. Isso é. CRB, lembrando que o CRB eliminou o Palmeiras, né? 2 temporadas atrás, se não me engano. Uhum, sim. 2021. Bom, vamos passar aqui para o Campeonato Brasileiro. Agora, Brasileirão começando. Palmeiras já está jogando e já está ganhando de 1-0. Meu caro Charles, Palmeiras e Cuiabá. A expectativa do Palmeiras é para ganhar, né? O campeonato. Sim, para brigar pelo título. Tá. Essa é a Palmeiras expectativa. e o Cuiabá é para cair, evidentemente. Sim, Mas sim. vamos passar aqui. Peraí, deixa eu atualizar esse negócio. Vai ser melhor. América e Fluminense 0-0. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar jogo por jogo. Vocês falam a expectativa de cada um. Palmeiras e Cuiabá. Eu acredito que o Palmeiras vai para o título e o Cuiabá para o descenso, né? Para disputar o é, rebaixamento. é. Certo. E América e Fluminense, meu caro Saraiva? para esse jogo, o Não, o jogo não, o América. campeonato do América, o campeonato do Ah, não. Aí Fluminense. o América briga pelo meio da tabela, Giovanni, e o Fluminense por uma vaga na Libertadores. Certo. Vocês concordam? Olha, Sim, sim. eu já acho que o Fluminense tem muita chance de surpreender nesse campeonato, conseguir Libertadores ou talvez, quem sabe, até ganhar esse campeonato, que faz muito tempo que o Fluminense não é campeão brasileiro. O América Mineiro, o Fluminense América 2012, né? Mineiro, é, o América Mineiro, creio eu, que conseguirá Libertadores ou Sul-Americana. De novo, né? Pelo terceiro ano seguido, no caso aí. Bom, mais tarde, 6h30. Ô, Jonathan, estrear com o Botafogo de novo.
Ah, nos Parece últimos que, anos não vem dando sorte, não. Estrear com o pois é, Botafogo. Botafogo e São Paulo, que é o campeonato do Botafogo e o campeonato de São Paulo para você. Ó, para ser bem sincero, eu acho que vai ser meio que igual, viu? Eu acho que o São Paulo, infelizmente, vai brigar na segunda parte da tabela e brigar talvez para jogar a Sul-Americana que vem. E se for para Libertadores, vai ser pelas Copas, no qual a Copa Sul-Americana, porque tem a Copa do Brasil, né, que são torneios mata-matas, então são jogos que você pode, dependendo do time, jogar de uma maneira, jogar de outra, se classificar. Mas pelo Brasileirão, o São Paulo eu acho que não consegue para Libertadores, vai ficar no meio de tabela, assim como o Botafogo. E daqueles casos mais tristes, a gente fica desesperado para não para ficar bem longe da zona de rebaixamento. Infelizmente, o São Paulo, essa é a realidade. Assim como o do Botafogo também. Vocês concordam? São dois Concordo. times que brigarão pela Parte de para baixo da não tabela. cair no rebaixamento. Finalmente eu vi um São Paulino falar que o São Paulo não briga contra o rebaixamento. Briga pela Sul-Americana. Eu acho que é isso. É, sim. Sul-Americana e Libertadores. Acho que os dois mesmo. Sul-Americana e aquela vaguinha da pré-Libertadores, dependendo de quantas vagas abrirem no final do ano. São Paulo é rebaixamento, gente. Tá. Ó, rebaixamento para mim é o Bahia. Bragantino e Bahia. Bragantino O também no Bahia, meio da tabela ali. Bahia Bragantino pra ainda cair. briga por uma vaga da Libertadores, ainda, na minha opinião, Giovanni. Uhum. Agora o Bahia não, da parte de baixo da tabela mesmo. o Bahia. Bahia, Briga para se manter. Branco, Bahia Bahia, Bahia do Grupo City, né? Sim. isso. Cara, eu acho Ó, que o Bahia pode surpreender. Torço sempre para aqueles times que subiram da segunda divisão se saírem bem. Eu espero mesmo que ele possa chegar a uma Sul-Americana. vamos projetar aqui tudo já de uma vez. Atlético Paranaense e Goiás. Vocês acham que o Atlético é para brigar por Libertadores, né? Atlético Libertadores e o Goiás para não cair, Giovanni. O Goiás para não cair. O Goiás perdeu o Campeonato Goiano nos pênaltis e demitiu o treinador. Perfeito. Dá para dizer. Já já tá com a receita para cair. Já tá com a receita para cair. Fortaleza e Inter. E esses dois brigam entre os 10 primeiros, viu? Brigam aí pela Libertadores ou uma Sul-Americana. Eu também acho. Vocês concordam? É, principalmente Concordo. principalmente Fortaleza. Né? É, o Inter tá há 40, se eu não me engano, 42 anos sem ganhar um título no Campeonato Brasileiro. 43. 43 79. anos. Vai fazer 44 esse ano. Atlético Sim. Mineiro e Vasco. Aí nós temos o Galo, talvez brigando por uma possível Libertadores, se o Hulk não contundir, né, Giovanni? Mas o É, Vasco briga na parte de baixo de novo. tem o Hulk, não dá. Lembrando que o Atlético está estreando hoje a Arena MRV, mas não estreia com jogo, não. Estreia com outros eventos lá. Jogo só a partir de agosto. O Saraiva, Vinição e determinados colegas aí, nosso Charles, nosso. Falar de Corinthians e Cruzeiro precisa, já falamos nesse vídeo. O Corinthians, apesar de não ter um bom elenco, vai brigar aí por uma Sul-Americana, talvez uma Libertadores. Mas acredito numa Sul-Americana mais que a Libertadores. O Cruzeiro briga para não cair de novo. Para mim, o Corinthians vai brigar pela Série B. Concordo com o Giovanni. Seria bom. Pois é. Concordo com o Giovanni. E o Cruzeiro Eu também, então já é um confronto direto já. acho que o Corinthians está precisando de um choque de realidade. Não que seja cair novamente para a segunda divisão, mas as estruturas do clube precisam ser balançadas e reagir. Tá. Em um, Entendi. em um Fala, ano Thiago. sem classificação para Libertadores ia dar uma estremecida boa no Corinthians, com o tanto de vagas que tem hoje disponíveis. Sim. Tá certo.
Jonathan, Corinthians e Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro para você, o Corinthians vai brigar aonde e o Cruzeiro também vai brigar aonde também? Eu acho assim, que a realidade do Cruzeiro, esses times que sobem da série B para A, principalmente os grandes, né, por assim falar, a tendência é que eles se manter primeiro. Então, eu acho que o Cruzeiro, pesado, acho que se mantém, mas talvez não chegue nem no Sul-Americano, fica naquela parte que você não joga nada, sabe? Uhum, E o Corinthians, pelo que tem sido andado, briga pelo Sul-Americano, ou para pré-Libertadores. entendi. E vamos para o próximo aqui, Flamengo e Curitiba. Vinição, Flamengo briga pelo título, né? Olha, o Flamengo tem tudo para brigar pelo título. Espero que continue. Os O problemas é o Jorge Curitiba, Sampaoli. mesmo com o Jorge Sampaoli conduzindo o time. E o Curitiba, a Curitiba vai ficar naquela partezinha da tabela que corre o risco de ficar sem vaga para nada. Curitiba ficou em quinto lugar do Campeonato Paranaense. Já dá uma, uma coisa. Flamengo Bom, favorito ao título e Curitiba, se não suar bastante a camisa, cai mais uma vez. e por fim, aqui o Curitiba, último jogo da primeira rodada, Grêmio e Santos. Grêmio, Luiz Soares estreando no Brasileirão. O Grêmio vai jogar fora, não vai jogar na Arena do Grêmio, não, vai O jogar em Giovanni, Caxias do Sul. apesar do sexto título consecutivo aí no Gaúcho do Grêmio, o Grêmio, na minha opinião, briga por uma Sul-Americana, talvez uma Libertadores, mesma situação aí, eu vejo quase na mesma situação do Corinthians, e o Santos briga pela parte baixa aí contra o rebaixamento. O Grêmio, diferente dos outros times, ele não tem. As semanas de Libertadores ele não tem jogos, porque ele não participa da Libertadores nem da Sul-Americana. Então isso pode ser uma vantagem, né, para o Grêmio. Só que o Um elenco Renato mais Gaúcho tem que descansado. saber fazer, né? eu acho que o Grêmio briga pela Sul-Americana. E o Santos pelo rebaixamento. Santos é queda. O Santos custou ganhar do último colocado do Campeonato da Bolívia. Acho que não vai fugir disso, não. Ô, Tá uma Giovanni, pena. e eu digo Ah, mais aí, ó, eu coloco aí o Palmeiras como favorito nessa edição do Brasileirão. eu já ia perguntar isso. Ô, Palmeiras, Saraiva, para é o mim, é o seguinte, favorito para vamos ganhar essa edição. cada um aqui rapidinho. Vamos botar até a classificação aqui. Ó, o Palmeiras já tá lá na frente. É, Meu Deus. Já começou onde vai É, terminar, né? tá. Não, eu espero que não. Também Eu espero que espero não, que mas não. amém. Não. Vamos lá, Saraiva, para você, quem briga pelo título, quem briga pela Libertadores e quem briga pelo rebaixamento? Rapidinho. Fazer Giovanni, para aqui mim é o Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro e Flamengo. Os quatro título. primeiros nessa ordem. Então aí você já falou a Libertadores inteiro. Quem ganha? Palmeiras. Ah. E o rebaixamento? Corinthians, Cruzeiro. Eu acho que esse ano teremos lá o Santos, o Curitiba, o Goiás e o Bahia. Vocês votam com o relator aí ou não? Ah, não, não concordo totalmente com a parte de cima, nem com a parte de baixo. Vai lá, Vinição, fala a sua parte de cima aí, rapidinho. Rapaz, quem vai ser o grande campeão dessa edição será o Fluminense. O Fluminense será o campeão Fluminense. brasileiro. O Palmeiras ficará em segundo, o Flamengo em terceiro e o Atlético Mineiro em quarto. Então já falou Libertadores. E o descenso? Como é que é? E o Vai cair. descenso? Ah, certo. Quem vai cair? Olha É, só. Goiás, Curitiba, vamos rápido. Santos e o Vasco. Certo. Jonathan, quem ganha o Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Palmeiras leva essa de novo, Não é sabe? possível. Eu acho que o Palmeiras, eu acho que leva essa de novo. Não O é Abel possível. Não sabe pode fazer. ser. Aí o Vai. Fluminense, aí o Fluminense, aí Flamengo e Atlético. E talvez alternando isso, mas acho que não vai fugir muito disso, não. E para Talvez o cair, é Flamengo. Goiás e Os Curitiba. quatro primeiros foram os mesmos para os três, né? Só alternamos aí as ordens. Bom, Eu acho que não vi disso, acho que o campeonato não pode isso, não. Eu acho que aí os quatro últimos são Cuiabá, Goiás, aí você pode pegar também rapidão aí, vai.
o Vasco, né, que pode cair, talvez o Botafogo e até o Curitiba. E você, Charles? O campeão não precisa perguntar para você, né? Palmeiras, para mim, o campeão. Os outros para Libertadores, o Gente, menos de um minuto. Flamengo, Fluminense e o Atlético Mineiro, não nessa ordem necessariamente. E tal, e no rebaixamento, imagina Cuiabá, Curitiba, Santos e Goiás. Certinho, então. Pessoal, é o seguinte, muito obrigado a todos vocês. Vou encerrar aqui, que está menos de um minuto já. E a gente volta aí segunda-feira, beleza? Abraço. Abraço. Até mais, meus bons amigos. Até mais para vocês. Curta, comente, compartilhe no YouTube e no Spotify. Valeu. Em té. Até.